Bem-vindos ao Líderes em Destaque. Ele foi secretário municipal, deputado estadual e deputado federal. Foi alçado aos holofotes dos cariocas por um programa de castração de pets, o RJ-PET, que virou um case nacional. E hoje, na Câmara dos Deputados, em Brasília, protagoniza um debate muito importante também, a doação de órgãos. Bem-vindo, deputado federal Marcelo Queiroz. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Vamos começar então com essa questão da doação de órgãos. Na coluna do Mazini na Isto É, recentemente eu dei uma nota avisando, alertando inclusive, que nós temos uma fila de mais de 50 mil pessoas no Brasil inteiro esperando um órgão e mais de 30 mil, por exemplo, especificamente esperando um rim. O senhor é transplantado de rim. Conte um pouco da sua história e por que essa fila tão grande, o que na gestão pública o senhor e seus pares estão fazendo para melhorar essa situação, para a fila andar. Mazini, na verdade eu tenho uma experiência aí muito real, né? Eu sou transplantado de órgãos há 5 anos, fiz hemodiálise durante 1 ano e meio. Tudo isso começou primeiro com câncer que eu tive no rim, e o segundo que já começa aí a primeira guerra que a gente tem, que é exatamente o exame de creatinina, que é muito pouco falado entre os médicos. Eu sou advogado, não sou médico, não sou o maior especialista, mas um dos grandes problemas que eu tive foi a falta desse exame, porque esse exame não está contido no hemograma completo, que a gente fala usualmente. E esse é um marcador muito importante para ver se você tem algum problema renal. E aí, quando eu descobri, o problema já estava muito avançado, procurei um nefrologista, fez uma série de ações paliativas, mas não conseguimos, entrei na hemodiálise. Eu acho que a fila, eu cheguei a ficar 1 ano e meio na fila, consegui doação, de pessoa viva, então consegui fazer o transplante, sair da fila, mas ainda hoje, apesar do Brasil ser uma das referências, o Rio de Janeiro, então, ser hoje um dos grandes cases de sucesso, a fila ainda demora bastante. Nós ainda temos que avançar muito nesse tema, até porque um transplante salva vidas. Eu acho que eu sou exemplo claro que é possível, que a vida muda totalmente. Lembrando também que hemodiálise não é nada também mal, que hemodiálise salva vidas também. Eu fiz um levantamento dias atrás sobre, nós temos muitos dados às vezes divulgados na mídia, da fila grande à espera de doação, mas nós temos uma outra fila que é de doadores, que é muito pequena ainda. Dados oficiais remetem a 16 doadores por 1 milhão de habitantes no Brasil, em média. Antes da pandemia eram 18. Por que tão poucos doadores? O que pode ser feito para melhorar isso? Na verdade, a gente tem vários trabalhos, acho que a serem feitos. O primeiro, eu acho que é a questão das estatísticas, e aí eu tenho brigado muito com o Ministério da Saúde para a gente conseguir organizar um sistema que não só regule, implemente a fila, mas que também gere dados para a gente conseguir fazer essa pesquisa que você conseguiu avançar, mas que ela pode ser muito mais detalhada para a gente entender. O segundo, eu acho que é a questão da agilidade na captação desses órgãos, porque os órgãos geralmente vêm de uma morte cerebral, vêm de algum caso. E o terceiro, eu acho que é exatamente esse papel que a gente tem que fazer na mídia, que é divulgar a importância da doação de órgãos, ainda quebrar um paradigma. Nós estamos em 2023, mudou bastante, mas as pessoas ainda têm um certo medo e a gente tem que quebrar esse medo. E eu acho que aqui meu exemplo é um dos exemplos de sucesso, de como um transplante pode salvar vidas. Hoje, pela lei, o doador de órgãos ele pode informar na sua CNH, no seu RG, que ele é doador de órgãos, né? Há outro modo, porque quando acontece uma morte e que os órgãos ainda podem ser aproveitados, tivemos casos recentes, a família tem que autorizar. Há um debate em torno disso na Câmara, acho que o senhor tem um projeto sobre isso, né? Mas na verdade, hoje é uma das coisas, eu sou advogado, e é uma das coisas que no direito brasileiro eu discordo, porque não é respeitada a vontade da pessoa em vida, Hum. né? Hoje a lei do transplante, ela fala que os familiares, né, que vão ser responsáveis, e aí na ordem natural de sucessão. Quando ele não ou ela não anunciar que Na são verdade, nem, doadores. nem exatamente isso. Hoje, se mesmo que eu anuncie, mas minha mãe, na hora do meu falecimento, Se não autorizar, não dá. É ela que é responsável. Isso eu discordo, porque primeiro eu acho que a pessoa tem que ser ouvida nas suas vontades em vida, né? E é natural que as pessoas mais jovens tenham uma cabeça mais aberta para a questão da doação. Então, o que acontece ainda hoje, eu acho que a gente tem que mudar isso. Segundo, a gente já teve algumas experiências no Brasil, né? Uma naquela questão
das carteiras de motorista, e aí não deu muito certo, porque o efeito que todo mundo achava que seria positivo das pessoas ali direcionarem, muita gente colocou que não era doador. Eu acho que a gente precisa bastante, primeiro, é facilitar, dar informação, as pessoas passarem a expressar a sua vontade valer na lei, é isso que fala um pouco a minha lei. É, você, como qualquer outra coisa na sua vida, o que você quer em vida vai ser praticado após sua morte. E as pessoas também orientarem a família, porque nem sempre deixa escrito, a família, na hora do desespero, não tem essa informação. Eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir melhorar, difundir. Inclusive, eu venho cobrado muito das redes sociais. Tem um caso na Inglaterra que foi de grande sucesso, que quando você abria a sua rede social, ela automaticamente já perguntava se você era doador ou não de órgãos, e Interessante. isso foi uma campanha que deu certo. Então não tem sentido isso ter sido feito na Inglaterra, a gente não poder O que reproduzir está faltando aqui aqui no no Brasil? Brasil. Eu tenho conversado bastante, né, com essas big techs, com as plataformas digitais, e eu acho que é vontade, e obviamente também tenho falado com o Ministério para a gente dar um empurrãozinho, porque eu acho que esse é um mundo novo, né? Acho que as TVs já têm feito uma série, acho que sua coluna é um grande exemplo de como vocês têm feito um trabalho para avançar nisso. Agora, eu acho que a gente também vai ter que contar um pouco com a ajuda e suporte das Big Techs para ajudar para o bem, Não né? só as big techs, mas a campanha de conscientização passaria pelo Ministério da Saúde ou o governo, tomando esse protagonismo. A Band, por exemplo, lançou uma campanha nacional. Exato, eu acho que o exemplo da Band aí é um exemplo que todas as TVs deviam seguir, e eu acho que a gente tem que exatamente conseguir entrar com esse tema de uma forma mais light, uma forma mais divertida. O senhor falou mais light, por que o brasileiro tem tanto medo de se mostrar doador em vida? Acho que, na verdade, o brasileiro ele sempre desconfia do poder público, não só na questão da saúde, de uma maneira geral. Isso acontece comigo em outros temas, a gente vai falando aqui de outros temas, eu vou explicando o que acontece naturalmente. Mas eu acho que tem que quebrar no paradigma, acho que dos 5 anos para trás que eu tenho convivido com isso para hoje, a mudança já foi muito efetiva. Agora, assim, o que pode ser mais feito além do poder público? Falta um engajamento aí do mercado ou não? Acho que engajamento, a questão da clínica de diálise, assim, eu fiz diálise durante 1 ano e meio, eu saía de casa, ia até a clínica, andava 15 minutos, segunda, quarta e sexta, de 6 às 10 da manhã. Para mim era sacrificante, eu saía dali, ia trabalhar, me sentia cansado, e você vê na minha clínica mesmo, né, porque as clínicas têm convênios particulares e convênios com o SUS. Tinha uma pessoa que saía 4 horas da manhã de casa, 3 horas da manhã de casa, porque nem todas as cidades, por exemplo, do Rio de Janeiro, tem clínica de hemodiálise. E o Rio de Exatamente. Janeiro é um exemplo nacional. Você imagina nos outros 27 estados, a pessoa às vezes sai lá do interior naquela van da prefeitura, passa 3, 4 horas dentro de uma van, faz mais 4 horas de hemodiálise, depois um processo inverso e volta para casa. E eu estou falando na época eu tinha 30 e pouquinhos anos. E tem pessoas ali que fazem, que tem 70, 80, 90. Eu fico impressionado assim, a força de vontade de viver dessas pessoas. O senhor voltou a tocar num assunto pela abordagem aí, a conta está caindo para o Ministério da Saúde. Eu acho que está faltando um protagonismo maior do Ministério da Saúde nessa questão, porque eu tenho notado, pelas informações que me chegam, as clínicas reclamam que a tabela é cara, né? O custo é caro e tentam diminuir o custo pedindo ao SUS para cobrir parte do tratamento. O SUS nem cobre. E nem todos os estados, os governadores, aderem ao programa para incentivar no seu orçamento, um redirecionamento para hemodiálise, porque é um esforço conjunto ali, são governadores, o Ministério da Saúde e as clínicas. O tratamento ainda é caro. Sim, a tabela SUS está defasada. Acho que Hum. esse é um grande problema, não só no transplante, não só na diálise, eu acho que em muitos outros problemas. Obviamente, o reajuste da tabela SUS impacta diretamente as contas do governo, mas também entendo que não adianta a gente enganar. Não adianta, acho que tem que ser transparente e entender qual é essa conta. E o que tem sido feito, o Estado do Rio de Janeiro é exemplo nisso, ele faz Tem um ajudado. orçamento complementar, né? Exatamente. Mesmo É assim, esse o orçamento complementar, a palavra, o é, termo que eu estava procurando. exato. Então, muitos estados têm ajudado, e é por isso que tem aqui andado com mais rapidez que no resto do Brasil, mas ainda falta agilidade, e eu sinceramente acho que é um tema que a gente tem que dar uma importância muito grande, porque de fato salva vidas, e de fato também você conseguir transplantar, você tira uma pessoa de uma vaga ali da diálise e dá uma vida nova ali, dá uma vida mais efetiva, né, com uma maior qualidade de vida para essa pessoa. Nós estamos falando de pessoa, eu vou dar uma guinada aqui agora para falar dos pets.
né. O senhor foi, como eu disse no início do programa, foi alçado aos holofotes nacionais, inclusive, com um programa de sucesso, o RJ-PET, quando era secretário municipal, mais de 300.000 castrações. Muitas prefeituras, governo de estado procuraram o senhor à época para tentar, seguir o modelo. E é um mercado, o mercado pet incrível. Um relatório recente da Deloitte, da consultoria americana para mercado, mostrou que o setor pet está crescendo 20% ao ano no Brasil, tá. A gente brinca às vezes aqui no Rio ou lá em Brasília, onde eu moro também, que tem bairro lá que tem mais pet do que filhos casais, né. Tendência. Então, assim, como é que foi a sua experiência desse programa e como ele pode ser replicado no Brasil todo para melhorar? Mas, Ini, na verdade, primeiro eu contei com a ajuda aqui do governador, o secretário estadual de Agricultura na época. Uhum, A gente conseguiu implementar um início que a ideia inicial era fazer 100.000 castrações em um ano. A gente levei a ideia ao governador Cláudio Castro, ele apoiou, começamos. Eu acho que o grande diferencial de um programa PET aqui do Rio de Janeiro, primeiro foi o modo que ele foi constituído. E aí tem alguns princípios basilares para isso dar certo. Primeiro princípio é lembrar que a gente não pode concorrer com as clínicas privadas. Eu sou da teoria que o público tem que evitar concorrer quando o privado pode fazer com efetividade. Então, todo o programa hoje ele é licitado de forma que quem opere são as clínicas privadas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, uma segurança para o gestor público, porque quando você está falando em castração, você está falando em vidas, né? E eu acho que quando você licita via clínica, você dá uma segurança, né? Você está concedendo esse papel a quem já faz isso com efetividade, quem segurou essa pauta durante muitos anos no Brasil sem qualquer ajuda do poder público. Terceiro, a impessoalidade. Hoje você entra num site que hoje está ligado à Secretaria de Saúde, rjpet.com.br, e a pessoa ali cadastra o seu cãozinho, o seu gatinho, na hora que ela quer, no local que ela quer, sem necessidade do intermediário político. Eu acho isso muito bom porque não é um programa político, é um programa de Estado, é um programa onde qualquer pessoa gosta do Marcelo, não gosta do Marcelo, gosta do Cláudio Castro, não gosta do Cláudio, ela consegue castrar com hora definida, até porque quando você fala em castração tem que ser feito o jejum, tem todo o procedimento. certo. E eu acho que, por fim, também é a divulgação dos resultados, porque o programa não pode ser restrito, e a importância da castração que às vezes as pessoas não entendem, mas e aí vem A um questão pouco. de saúde pública também. Primeiro, a questão de saúde pública, controle populacional, Uhum, mas principalmente também a castração alonga a vida do bichinho. Então, as exatamente. pessoas têm que entender que estão fazendo bem para o seu bichinho. Tem vários países aí, algumas semanas atrás saiu a reportagem da Austrália que está com um problema imenso, você imagina, o Rio de Janeiro servindo, né, de case para o mundo, hoje é o maior programa de castração do mundo, enquanto isso a Austrália tá discutindo a caça a gato, porque de tanto gato tem atrapalhado a biodiversidade. Então esse é um tema que eu falo castração porque ele é a base. Eu amo animal, eu sei que você gosta bastante de animal, tem animal em casa, só que é um tema de saúde pública. Se as Uhum. pessoas não entenderem que a gente tem que fazer um trabalho de base, e só nesse tempo aí foram um ano, 9, 10 meses de programa, já foram mais de 340.000 castrações gratuitas. Então, acho que é um programa de muito sucesso, espalhado por mais de 70 municípios no estado. Então, dá oportunidade a quem está lá em Porto Real, lá quem está em Bom Jesus, Itabapoana. Então, é um programa bem amplo que eu acho que pode ser aí um case. Não estou falando que é o melhor exemplo, mas eu, sinceramente, em números, a gente consegue provar hoje que é o maior do mundo. As prefeituras têm colaborado? Tem colaborado bastante. Óbvio que a falta de recursos Uhum, nas prefeituras é uhum. nítida, né? Acho que quando você fala, quanto mais embaixo, né, quanto mais perto da população, e aí talvez um erro histórico do Brasil, menos recursos. Mas as prefeituras têm, assim, primeiro se mobilizado muito, e aí a força também, acho que quando você tem um governador que ajuda, é importante os prefeitos estarem também pedindo, né, priorizando. E muitos prefeitos assim foram muito parceiros em pedir, em implementar políticas complementares, né? Então, programas de adoção, guarda responsável, atentar. Hoje eu acho que a gente tem um segundo grande problema, que é um problema ainda que na parte legislativa conseguimos avançar bastante, tem avançado, agora a gente aprovou aí na Câmara a lei tipificando e aumentando a pena para zoofilia, né, que é Uhum. um crime que as pessoas meio bárbaro e mais acontece em grande quantidade,
mais que a questão dos maus tratos. Uhum. Porque eu acho que o nosso grande problema hoje, aí eu acho que é um programa que a gente vai ter que estabelecer junto com o governo federal, é porque você tem as leis severas, mas hoje, por exemplo, quando você vai fazer aí uma operação policial para resgatar um cãozinho vítima de maus tratos, o maior problema é onde você vai botar esse cãozinho, esse gatinho e como que a gente vai pagar o custeio pro resto da vida desse cão. Exatamente. Então, eu acho que aí é um debate que nem eu sei a melhor resposta, mas eu acho que a gente tem que seguir os cases do mundo. E o segundo grande desafio é a replicar o que eu fiz aqui no RJ Pet no plano nacional. É nesse ponto que eu gostaria de entrar. Lá em Brasília, o senhor sentiu uma reciprocidade nesse debate ou está difícil ainda? Porque Brasília, né, você chega na Câmara, tem tanta pauta, tanta coisa para tocar de tão diferentes setores. Aí vai falar de pet, o pessoal já fez assim, ih, olha, tem uma coisa mais importante. É assim ou não? Começou assim, Hum. mas tem aí o orçamento participativo que o presidente Lula lançou lá em Salvador. E aí qual foi a nossa estratégia? Nós reunimos os deputados da causa animal, que são aí cerca de 10 a 12 na Câmara, é uma bancada hoje, né? Assim como tem as outras bancadas da saúde, bancada ruralista, a gente agora tem a nossa bancada, bancadinha ainda, espero que na próxima eleição ainda maior, mas a gente conseguiu, obviamente, mobilizar e pedir voto no orçamento participativo. Então foi a nona proposta mais votada, mais de 40 mil votos. E o interessante, Mazina, é que todas as propostas acima são propostas de categorias. Então, aumento de salário, plano de cargos e salários, que obviamente muito Hum. justo, mas aí são causas próprias, né? A pessoa está votando ali por um interesse próprio. Uhum. No caso do PET, foi a primeira de interesse difuso que foi. Então agora a gente tem dois grandes coisas. Primeiro, o sucesso eleitoral desses 12 deputados que lutam, que nem eu, em todo o Brasil. Segundo, o orçamento participativo que a gente venceu. Então acho que agora a gente tem aí dois grandes argumentos Boa. para conseguir fazer o governo colocar dinheiro, e eu acho que seria uma coisa histórica para o governo, quando você vê uma posse de um presidente que levou a cachorrinha à resistência, É. subindo na rampa, fica muito complicado se a gente não tiver política Não tiver pública uma pauta pet, né? também para pet. Eu acho que é bom para todo mundo e a nossa estratégia é exatamente ajudar o governo federal. Falando agora um pouco mais da Câmara Federal, Câmara dos Deputados, onde o senhor está lá em mandato de deputado, primeiro mandato de deputado federal, o senhor já, como a gente fala no bordão popular, já sentou na janela, né? É presidente da Comissão de Cultura, né? Então, isso é muito bom, parabéns pela atuação. E o senhor tem uma proposta que eu achei muito interessante, que é facilitar o caminho de quem quer fazer doação para projetos culturais, né. Tanto se criticou a Lei Rouanet, que é excelente, de tantos anos para cá, de décadas para cá, que fomentou o setor cultural em vários aspectos, né. E houve muitas críticas à Lei Rouanet de 3, 4 anos para cá, por causa de um ou outro projeto ali mal encaminhado. Mas é uma lei que deu certo. O senhor tem um projeto, eu gostaria que o senhor explicasse ao telespectador, de facilitar a doação, de que eu, na minha declaração de imposto de renda, se eu estiver errado, me corrija, para ser bem didático, passando esse projeto, eu posso declarar que eu vou doar tanto para tal programa ou para tal projeto na minha declaração de imposto de renda, é isso? Isso, hoje a Lei Rouanet ela já prevê a possibilidade de doação de 6% de tudo que uma pessoa física arrecada, né, do salário de uma pessoa física. Como funciona hoje, exemplificando, né? Lá o produtor aprova um projeto no ministério, esse projeto ganha um número e eu quero doar para esse projeto. Como eu faria hoje? Eu primeiro não tenho a conta do meu salário, tem que pensar que é um ano. Então, o que que é 6% do meu salário? Não sei, mas vamos arriscar que eu fosse muito bom de matemática, soubesse fazer isso, 6% do meu trabalho. Aí eu ligo para o produtor do projeto, ligo para o ministério, vejo a conta do projeto. Vou lá, faço uma transferência da minha conta para a conta desse projeto. Aí o projeto me dá um recibo em papel, igual a gente fazia há uns 20, 10 anos atrás com o imposto de renda. Aí, ó, Marcelo Queiroz doou o projeto que incentiva a dança popular, R$ 10.000. Aí eu seguro esse recibo, ano que vem, quando eu for fazer minha declaração de imposto de renda, eu tenho que ir lá preencher, botar que eu doei R$ 10.000 e aí ver que esse dinheiro foi abatido. O que acontece na prática, Mazine? Ninguém faz essa matemática e não existe quase doação de pessoa física na Lei Rouanet. Porque Uhum. as pessoas têm medo, natural. Ninguém Uhum. vai fazer aqui tirar R$ 10.000 do bolso
mesmo sabendo que isso pode ser abatido no imposto de renda, sem ver que isso concretamente pode ser feito. A grande ideia do projeto é a gente conseguir fazer essa doação no momento da No momento da declaração declaração. do imposto de Isso. renda. Isso já é possível, por exemplo, para o fundo de criança e adolescente. Se você quiser ali, na hora que você vai doar o imposto de renda, você vê qual o percentual que você pode doar sem perder dinheiro, e aí quando você doar, naturalmente seu saldo, né, de restituição, ou que você tem que pagar para o imposto de renda, vai diminuir, ou a Uhum, restituição vai aumentar. Então uhum. você vê que aquilo ali, de fato, não saiu do teu bolso, saiu do incentivo da Lei Rouanet ou das outras leis. Então, a ideia é exatamente essa, não tem aumento de despesa, porque já está, a Lei Rouanet já prevê. A única coisa é mudar e criar mais uma oportunidade da pessoa doar o imposto de renda. Você imagina, por exemplo, uma cidade histórica, Ouro Preto. Ouro Preto quer reformar um monumento. Aí aprova na Lei Rouanet. Você imagina quanta gente que tiver lá em Ouro Preto ou na véspera, a Prefeitura de Ouro Preto podia fazer aí uma campanha, ó, não tem imposto de renda, doa para isso. Então, quantos monumentos históricos, quanta coisa que a gente podia estar fazendo aqui Não com só espetáculos, né, que a gente espetáculos. passa na cabeça do brasileiro que a Lei Rouanet é para bancar show. Não É é isso. só isso. Não é só isso, é muito além disso. Como é que está esse debate lá? O Acho que senhor o senhor apresentou esse projeto, como é que está essa articulação? ele já passou na Comissão de Cultura, a gente tem agora buscado aí a celeridade, óbvio que seria um sonho aprovar isso enquanto presidente da comissão, porque eu também acho que isso ajuda, inclusive no que você falou anteriormente, na questão da transparência. Eu É. acho que hoje o grande crítica na Lei Rouanet, que eu discordo, porque a Lei Rouanet tem sido aí salva a cultura brasileira, incentivado, mas é exatamente a falta ali da transparência e do engajamento popular. Eu acho que essa medida ela acaba de vez com qualquer discussão, porque você consegue ver onde estão sendo as doações de pessoa física, quem está se mobilizando, quais os estados que você precisa incentivar. Então, acho que é um negócio bem interessante e tem sido uma discussão muito boa. Toda a reunião da Comissão de Cultura tem sido muito, muito legal e talvez minha grande paixão por Brasília começou aí na presidência da comissão. Interessante o senhor falar disso, porque o senhor é um deputado multifacetado. Nós já falamos aqui no programa hoje do RJPET, castração animal. Começamos falando da doação, que é uma situação de cidadania, né? A valorização da cidadania do ser humano, doação de órgãos, e agora estamos na Comissão de Cultura que o senhor preside lá, que é uma comissão importantíssima, que tem vários debates. Quais os outros pontos importantes que a comissão tem debatido lá para o senhor falar para o telespectador do Rio? Acho que a comissão está em alta, primeiro com a volta do Ministério da Cultura. E é verdade. Então, segundo, porque eu acho que foi uma comissão, e aí fazendo jus a isso, tem 10 anos de comissão, aos 10 últimos presidentes, que ela teve um papel muito importante no legislativo para frear ou para incentivar ações do executivo. Então, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc foram fruto, foram muito discutidas nessas comissões e hoje estão sendo implementadas. O que hoje a gente discute? Primeiro, a implementação dessas leis. Nunca teve tanto recurso na cultura. E, Uhum, obviamente, com muito recurso, tem tudo por trás, a execução do recurso. Você está lá em Brasília, sabe que muitas vezes você tem o recurso, mas não consegue executar. exatamente. Terceiro que eu acho interessante dessas leis é que a gente fala muito em municipalismo e a Lei Paulo Gustavo e a Lei de Blanc são municipalistas. Quem executa são os municípios e estados. Sim, Então, acho que é um exemplo para a gente medir se isso de fato tem resultado na ponta. Porque nada é executado pelo governo federal, isso até tira um pouquinho da minha força, mas eu fico feliz em estar implementando, como presidente da comissão, uma coisa que eu sempre defendi, que é fortalecer os municípios. E, fora a discussão da Lei Rouanet, aí é uma discussão que está em todo o Brasil, mas que a cultura, até então, eu acho que não entendi a importância, que a gente conseguiu trazer importância, conseguiu conquistas, que é a cultura na reforma tributária. Porque os fazedores de cultura talvez não tivessem a real importância. A gente fez audiência pública, chamou o Bernardo Api. Você imagina, a Comissão de Cultura chamando, né, o o secretário secretário que está cuidando da extraordinário da reforma. reforma tributária, ninguém muito por dentro, mas se você for pensar, Mazini, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem a lei de incentivo de CMS à cultura. É uma dos cases mais famosos de cultura no Brasil. No município do Rio de Janeiro e outros municípios aqui do Rio de Janeiro, você tem a lei de ISS. E tudo isso não é que o Marcelo queira, tudo isso na reforma tributária, ao longo aí dos próximos 10 anos, o ICMS e o ISS vão ser, obviamente, integrados. Uhum. Então, qual vai ser a solução? Importantíssimo lembrar disso, porque a reforma tributária está aí para pegar todos os setores, todos, inclusive a cultura.
Nós já temos tanta dificuldade de promover a cultura no Brasil, apesar das leis muito bem-vindas, né? Há essa a desconfiança geral do povo, até do empresário, que é Certo. financiador, do mecenas. Na questão da reforma tributária, de onde está vindo a maior reclamação? A taxação vai ser alta ou não? Está vindo do audiovisual, do cinema, está vindo do teatro, está vindo da produção de eventos? Na verdade, a preocupação geral, porque é uma indústria, primeiro, que gera muito emprego, segundo, que usa muito a questão dos serviços, né? Quando você vai pensar num filme, num festival, ele usa muitos serviços, né? Que talvez seja um dos grandes afetados pela reforma tributária. Nós conseguimos colocar aí a cultura no artigo, né, dos 60%. Acho que essa foi a maior conquista, porque uma coisa é você se antecipar à discussão, as pessoas entenderem o que está sendo discutido e conseguir ali já entender e, obviamente, aparar as arestas depois da lei aprovada. Eu acho que isso a gente conseguiu de forma majestosa. Falta muita coisa? Falta, mas, por exemplo, conseguimos colocar em papel a questão da imunidade tributária dos livros e jornais impressos, que é uma coisa que parece besteira, mas se passar, você inviabiliza, Os né? jornais já estão sofrendo Já tanto, estão eu sei como sofrendo tanto colunista. os escritores e É, quanta coisa, as livrarias fechando. é. Então, se a gente não tiver uma política de manutenção e de garantia, a gente volta a fazer um problema. E na cultura, acho que foi isso. Conseguimos antecipar, não está o ideal, mas eu acho que a gente mitigou muito problema. Obviamente, tem a lei complementar, na lei complementar é o que eu falo para todos os fazedores de cultura, não adianta falar bonito, a gente tem que saber todos os quinais que vão estar ali, por que que tem que estar ali. Também tem a questão da lei do PERS, que já tinha sido aprovada, que foi, a manutenção dela foi garantida até 2027, que de certa forma ela fala um pouco de turismo, mas ela também fala de cultura, né? Ali quando você salva ali as casas de espetáculo, quando você tem fórmulas para ajudar. Então, acho que tudo isso aí é um grande debate, agora vai para o Senado, o E senador o pessoal do audiovisual aqui do Rio de Janeiro, que é um setor muito importante do Rio, tem tido essa articulação com eles? tem tido, tem falado bastante com os grandes, tem várias Muitas outras. reclamações ou não? Acho que assim, O eles. Rio é um polo nacional do cinema. Sim, eu acho que ali, na verdade, eles têm muito mais demanda. Acho que tem aí Uhum. a questão da cota de tela que está voltando a ser discutida, né? Obviamente nas plataformas digitais. Você tem a questão do direito autoral, que você está lá em Brasília, é uma briga muito antiga, mas que a gente tem que dar uma solução. Então a gente tem muita discussão, é impressionante. Tem a questão do patrimônio histórico, Mazini, que é regulamentar a questão ali do IFAM e de tudo. Então, assim, é muita discussão, Muita pouco tempo. Obviamente, para quem foi, eu fui vereador, deputado estadual, mas quando você fala com 50, com 70, como é o caso do Rio de Janeiro, chegar numa casa de 513, eu ainda tenho que aprender muita coisa lá em Brasília. Deputado, o senhor é um líder em destaque, é o nome do programa. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem sua para finalizar para a população do Rio de Janeiro que está nos assistindo. Primeiro agradecer. Eu sou da teoria que o trabalho é o mais importante, o reflexo do resultado é o trabalho. Conta comigo, acho que não só na cultura, não só no transplante, não só nos animais. Mas uma coisa eu acho que é tentar focar também, porque lá em Brasília você tem muito mais experiência que eu, mas ele pode dar essa aula, mas se você não tiver foco, você vira mais um dos 513. E hoje eu tenho um foco muito definido no meio ambiente, com os animais, animais pets, animais silvestres, que é um tema que eu pretendo entrar, na questão do transplante, e agora acho que pela presidência da Comissão de Cultura, mesmo saindo, porque ele não tem reeleição, perpetuar essa pauta na minha vida. Muito bem, o programa de hoje recebeu o deputado federal Marcelo Queiroz. Até o próximo Líderes em Destaque.